Olá, tudo bem? Segunda parte daquela sequência de classificação, tá? Então a gente tem agora uma classificação onde vem a sistemática moderna, tá bem? Essa sistemática moderna já está no século XIX, tá? O que tem essa sistemática? Baseado nesse camarada aqui chamado Charles Darwin, tá? Por que no Charles Darwin? Porque agora a gente caracteriza a sistemática não só como um táxon em si, mas a gente relaciona esse táxon a uma caracterização evolutiva. A gente vai então entender que existem ancestrais, os chamados parentescos, tá? É isso que eu preciso que você enxergue. Continua sendo sistemática, só que uma sistemática moderna, tá? Uma sistemática mais avançada de certa forma, tá? Segundo Darwin, a diversidade de seres vivos do planeta era resultado da evolução biológica das espécies. Captou? Então a gente precisa classificar pela diversidade. Mas o que leva à diversidade? É a evolução. Tá? A partir disso, a sistemática passa a se preocupar não só com a classificação e ordenação dos seres vivos, como também se propõe a explicar o processo de diversidade da vida, diversidade evolutiva. Tá? Então, a partir da obra Origem das Espécies, né, de Darwin, começou então a ter essa sistemática moderna. Tá? Segundo Darwin, as semelhanças e diferenças entre os organismos resultam de sua história evolutiva. E essa história evolutiva é o que nós chamamos de filogenia. Tá? Então, isso aqui dentro da sistemática a gente pode chamar de filogenética, a filogenia. Tá? Esse termo filogenia vem do contexto evolutivo e a gente sabe que a evolução se dá por fatores genéticos, principalmente mutações e recombinações gênicas, tá? Apesar de não ter sido trabalhado por Darwin, esses dois termos, mutação e recombinação gênica, ele foi incorporado no neodarwinismo, né? Por isso que a gente pode, então, conseguir essa associação, tá? Bom, dentro da filogenia, né, conceito proposto por Darwin, o Darwin, duas espécies que possuem um ancestral mais recente devem apresentar maior semelhança entre si do que comparado a outros que têm, né, no caso, descendentes mais antigos. Tá? Então vem aqui, ó, a árvore filogenética. Essa é uma montagem clássica de árvore. Ó. Nós temos aqui um ponto de início, um ancestral, e aí subindo a gente tem um primeiro ancestral, é um nó. Tá? Esse é o primeiro ancestral que vai agora bifurcar, tá? Cada um desses nós, a partir de então, vai representar para a gente um clado. Por isso que a gente tem aqui dentro a chamada cladogênese, tá? Essa cladogênese ela vai conseguir subir aqui num processo chamado de anagênese, até que haja outro clado, outra cladogênese. Bom, isso será melhor colocado assim, não? Então a gente tem um ancestral. Aí cada ponto deste aqui indica, cada nó indica uma cladogênese, tá? Ou seja, uma característica que aconteceu, como se fosse uma especiação, tá? Ou seja, algum fator evolutivo, que pode ser um processo de especiação, né? Que levou a uma mudança estrutural para cá e para cá. Daí nós teremos então descendentes A, B, C, D e E do mesmo ancestral, só que com características diferentes. Tá? Então, existe uma permanência ancestral, mas características evolutivas. Tá? Por isso, então, vem esse fato da filogenia. Tá bem? Essa aqui é uma outra árvore filogenética, uma outra forma de entendermos o cladograma, tá? Que é uma árvore que vai se bifurcando de forma mais reta. Tá? Essa aqui é a mais tradicional de todas. Tá? Então, nós temos um primeiro ponto aqui, que é a raiz, aí tem o primeiro nó. O que esse nó representa para a gente? Um clado, uma cladogênese. Tá? Significa, então, que esse ponto aconteceu uma bifurcação. E essa bifurcação fez com que os indivíduos ficassem diferenciados, a ponto de levar à formação de espécies diferentes. Ou seja, isolamento reprodutivo dentro do indivíduo, né? Dentro do todo. Tá bem? Então, aqui nós temos esse ramo que levou o indivíduo C. Nós temos esse outro ramo aqui, tá? Que vai levar a uma nova cladogênese. Esse nozinho levou uma nova cladogênese. Então, a gente vai ter uma espécie A, uma espécie B, uma espécie C. Tudo dentro de um mesmo ancestral.
Se nós considerarmos uma linha evolutiva onde os seres eles foram sendo diferenciados, mas mantendo a sua reprodução, tá? Mantendo o seu fator específico, a gente vai entrar num quadro de anagênese. Tá? Então, o que vem a ser a anagênese? É quando você tem mudança nas características dos indivíduos sem levar à especiação. O que é a cladogênese? Quando a gente tem um ponto de especiação, tá? Ou seja, onde tem o isolamento reprodutivo. Consequentemente, nós teremos a formação de novas espécies. Muito bem. Tá? Bom, conceitos fundamentais dentro da cladística. Cladística é o estudo dos cladogramas, que está relacionado com as árvores filogenéticas. Tá? Então, para a gente estudar cladística, a gente tem que estudar a filogenia. Filogenia é a montagem da árvore filogenética. Tá? E o que vem a ser a cladística agora? Bom, características chamadas de plesiomórficas são as características mais antigas, as características ancestrais. Tá? Então, a característica que provavelmente não existe mais dentro do grupo como um todo. Tá? Um processo evolutivo, tem uma parte ancestral. Essa característica ancestral chama-se plesiomórficas. Tá bem? São as características primitivas. Já as características derivadas dessa ancestral são chamadas de características apomórficas. Tá? Essas características apomórficas muitas vezes estão relacionadas com a anagênese. Tá? Nós temos um ancestral, né? Uma característica ancestral, dela vai mudando gradualmente, e isso é uma anagênese, sem mudar o fator de espécie. Tá? Até que pode ser que tenha a bifurcação, a cladogênese, que daí então vai entrar numa característica ancestral, a plesiomórfica, para esses dois grupos, que acabaram então sendo diversificados. A gente vai ver isso de forma melhorada, tá? Sinapomorfias. Bom, o que significa? É o conjunto de apomorfias, tá? Então, quando você estuda as apomorfias, você está estudando uma sinapomorfia, tá? Cuidado para não confundir com sinapo com plesio. Tá? A sinapo é a característica ancestral. As apo são as características derivadas. E se eu associar várias características derivadas, eu estou estudando uma sinapomorfia do grupo. Tá bom? Aqui está, ó. Então nós temos um fator ancestral, tá? Uma característica ancestral, que é essa bolinha cinza, e a bolinha preta é uma característica derivada. Ou seja, isso aqui é uma característica plesiomórfica e essa é uma característica apomórfica. Beleza, ó. Então aqui, plesiomórfica, tá? Não tem derivações. O ancestral já vem com o indivíduo. Plesiomorfia. Só que aqui, essa característica plesiomórfica, ela teve uma ramificação onde tivemos uma diversidade. Então, essa diversificação desse ancestral caracterizou uma apomorfia, tá bom? Entre os dois, no caso, tem uma apomorfia. Muito bem. Se eu considerar essa ancestralidade, tá? E eu unir esse ponto com esses dois outros pontos, eu estou estudando uma sinapomorfia, tá? Então, assim, apomorfia são as características derivadas, e se eu estudar as características derivadas ao mesmo tempo, eu estou estudando uma sinapomorfia, tá bom? Não apareceu nos nossos, na nossa definição, com consequente conceito, a autapomorfia. É quando você tem uma característica isolada, uma característica lá no finalzinho, o final de todos, é a característica isolada, tá bem? É uma das últimas características a terem sido apresentadas. Tipo assim, produção de glândula mamária, tá? Dos mamíferos é uma característica autapomórfica, tá? E homoplasia é quando você compara uma característica lá da ponta, a característica do tipo mais evoluída, e uma característica menos evoluída, ou seja, uma sinapomórfica com uma apomórfica. Daí a gente estuda, então, uma homoplasia. Muito bem. Esses dois aqui são pouquíssimo cobrados, esses três aqui são muito cobrados, tá? Grupo monofilético significa que tem um ancestral comum para todos os organismos, ou todos os organismos de um grupo, tá? Então, quando você tem
os ancestrais de todos os seus descendentes, é um grupo monofilético. Um grupo parafilético é quando você tem um grupo, mas você não tem todos os indivíduos agrupados. Mais ou menos assim, ó. Você tem aqui uma característica plesiomórfica, né, uma característica ancestral. Daí nós temos aqui os clados, né, ó, vem aqui uma bifurcação, outro clado, e aí nós temos um processo de anagênese aqui, que vai então englobar os indivíduos A, B, C e D. Se eu estudar todos eles de uma mesma linhagem evolutiva, eu estou estudando um grupo monofilético. Mas assim sendo, o grupo monofilético pode ser aqui também. Eu posso pegar esse ponto plesiomórfico, ou seja, esse ponto ancestral, para esses dois apomórficos. E se eu estudar os dois juntos, eu estou estudando um grupo monofilético, porque ele veio de um mesmo ancestral. Assim como se eu pegar esse ponto ancestral. Tá? Então, se eu pegar esse ponto e estudar os três juntos, eu estou estudando um grupo monofilético. Beleza? Então, eu posso pegar o todo, alguns ou, né, uma parte desse grupo como um todo. Tá? Já o parafilético, veja o que aconteceu. Se eu pegar esse ponto de origem, essa plesiomorfia aqui, eu vou ter o B, o C e o D em estudo. E quem que eu ignorei nesse caso? O A. Mas o A não tem esse ancestral também? Mas como ele não foi colocado no nosso grupo como um todo, eu chamo isso de parafilético. Tá? Então eu montei um grupo onde nem todos foram incluídos, sendo que esse tem esse ancestral também. Tá? Assim como eu posso colocar aqui, ó. Esse é um ancestral, esse é outro ancestral. Ah, mas esse aqui já está fora, então eu já estudei. Se eu pegar este como referência, o A e o D ficaram fora. Então, se eu falar, ó, eu quero estudar só o organismo B e o organismo C. Então, eu estou estudando um grupo parafilético, tá? Assim como aqui, um grupo parafilético. Em resumo, se eu colocar todo mundo no mesmo ancestral, significa que é um grupo mono. Se eu tirar um deles, é um grupo parafilético. Tá legal? O polifilético é quando a gente estuda ancestrais, né, pontos ancestrais bem diferentes. Vou pegar esse último aqui, ó, pra gente ver. Ah, professor, mas tem aqui um ancestral. Beleza, esse ponto ancestral. Mas eu vou comparar o indivíduo A com o indivíduo D. O indivíduo A tende a ser o grupo mais evoluído e o D o menos evoluído. Tá? Então, o estudo comparativo entre A e D caracteriza um grupo polifilético da nossa conversa, tá? Muito bem. Então, eu queria voltar. Dentro da nossa classificação, nós temos a filogenia, a árvore filogenética, tá? Que é a montagem em si. Eu queria voltar nessa daqui. Essa. E nós temos o estudo dos grupos quanto às suas características plesiomórficas, apomórficas ou sinapomórficas, que são características de ancestralidade. E aí a gente pode dividir o grupo em monofilético, parafilético ou polifilético. Tá? Isso tudo relativo à tal da filogenia, onde entra a cladística, ou seja, o estudo dos cladogramas. Beleza? Muito bem. Será disponibilizado para você uma lista de exercícios referentes a esse tema. Mas eu preciso muito que você também faça os exercícios do site, do portal do SAS, tá bem? Eu vou acompanhar o relatório referente a esse assunto. Vamos lá, galera. Façam os exercícios para a gente completar esse ciclo bonitinho. Valeu, até a próxima.